pessoal. O primeiro que ficar rico vai comprar microfone e ir para essa igreja. Amém? Amém, que eu tô me sentindo um cachorro com coleira aqui. Quer usar uma lapela? Som. Não, eu vou ficar igual a Britney. Pera, vocês estão me ouvindo? Sim. Prefiro. O Sérgio não gosta, não, porque ele vai gravar ali, vai dar som de mal na cara dele, olha, gente. Quem olha este homem calmo, quem olha este homem assim sereno, não sabe a fera que habita na minha casa, entendeu? Vocês estão bem? Sim. Glória a Deus. Gente, eu fiquei até feliz na hora que eu cheguei aqui hoje, cheguei atrasada, por quê? Comprei uma coluna na Shopee, me entregaram e ela deu defeito. Estou pedindo ressarcimento, né? Estou à base de anti-inflamatório, minha coluna travou, comecei a sentir muita dor na coluna ontem e de manhã. E só foi piorando ao longo do dia, a dor foi irradiando para as pernas e aí hoje eu estava andando meio que parecendo que estava de fralda, assim, fralda cheia, né? Dentro de casa, mas estou medicada, passo bem, né? Estou aí. E para honra e glória do Senhor, só atrasei mesmo porque eu vim de Uber. Mas cheguei aqui, tive uma grata surpresa. Vi o cosplay do Chaves na porta do templo. O Cauã, não, a gente veio de Stranger Things. Eu falei, não, vocês estão bem strangers, né? Hoje. Mas o pessoal da recepção tá aí para receber vocês hoje. E eu fiquei também muito feliz com as sugestões, né? Feliz assim, né? Eu ouvi pra caramba. Como vocês têm falado que vão aí na festa Netflix, né? Seja, alguém aí já tem pergunta, a pessoa do seu lado, ela vai de quê? Pergunta. Eu acho que eu vou de Glória do Madagascar, alguma coisa assim, entendeu? Mas fiquei sabendo que teremos Latrell das Branquelas. É isso? É, fiquei sabendo que teremos George, o rei da floresta. Fiquei sabendo que teremos a menina do Enrolados, né, Alice? Oi? Oi? Fiquei sabendo que teremos Disney, teremos bastante coisa lá. Vai... Hã? The Chosen. The Chosen, nossa, quem vai ser Jesus, hein, Caco? Quem será que vai ser Jesus nessa igreja? Não faço ideia. Não faço ideia, mas eu tô em dúvida aí se eu vou ser a Glória do Madagascar, se eu vou ser a Matilda, se eu vou ser aí aquela menina australiana lá, não sei, porque eu não vou fazer uma coisa muito séria, porque não é muito o meu perfil, entendeu? Eu não consigo fazer uma coisa muito centrada, muito séria, porque não é muito o meu perfil, mas já tô muito animada e o Abraão tá muito feliz, meu filho tem 20 dias que ele tá lá em Curitiba. Deu a virada, ele meteu o pé para Curitiba e tá lá até hoje e vai participar do Encontro com Deus para crianças. E ele tá todo feliz, vai participar na igreja que o pai dele batizou, que é a Igreja Batista Shalom, que é a igreja do pastor Odilon Vergara. Ele é MDA junto com a Uber, né? Então ele vai participar lá semana que vem. E aí eu vou ver lá o esquema de cartinhas, depois eu vou pedir umas cartas aí, né, os amores da vida dele, os crushes, os primeiros crushes do Abraão aqui na igreja foram Isabela e Melissa, né? E pra Isabela, inclusive, a gente escreveu até carta de amor, né, Isabela? E ele tá todo feliz que ele falou assim, gente, eu vou pro encontro e depois eu vou pro retiro. Eu falei, nós estamos pagando isso tudo, né? Trabalhando só pra pagar encontro e retiro. Mas eu não sei se você tá muito animada, eu tô muito animada. Porque eu já contei para vocês, eu participo de retiro desde 1997. Talvez você tenha nascido depois disso, né? Só talvez, né? Eu participo de retiro desde 97, mas foi no retiro de 99, lá no Caíque de Linhares, que Deus falou comigo. Que eu ouvi Deus de fato. Porque no retiro de 97, que foi lá no João Paulo, e o David Killan veio, e o Danduco também estava lá ministrando, e tava a unção do Caicai, e eu era muito nova na fé ainda, e eu só queria saber quem estava caindo, né? E eu queria sempre cronometrar a velocidade com que as pessoas levantavam depois que elas caíam. Então eu fui no retiro como observadora. No retiro de 98, eu já estava um pouco mais madura na fé, mas no de 99 eu realmente fui disposta a abrir meu coração, e foi ali que eu ouvi Deus. Eu estava sentada na primeira fileira, um pastor americano que estava dando aula no Domata, que era um curso de missionários
da Mary Grace Hunter e do Lester Hunter, que eram 2 pastores americanos aqui em Juiz de Fora. E esse pastor veio para esse curso e ele foi ministrar para nós no retiro. E foi naquele dia que eu recebi meu chamado. Foi naquele dia que Deus falou comigo o que Ele queria de mim. Eu fui criada num lar espírita. Eu fui batizada na igreja católica. Eu me batizei exatamente meia hora depois do casamento da minha mãe. Eu fui ao casamento da minha mãe, estava no colo dela, inclusive. Mas eu fui criada de uma forma, de um catolicismo não praticante, um catolicismo espírita. Eu ia muito ao Allan Kardec, ia também em centros, né? Ia mais nos centros, na verdade. E eu me lembro uma vez que eu estava dentro de um centro, de macumba mesmo, e um guia lá disse para mim assim: olha, você tem uma missão e você vai ser muito usada nessa sua missão. Mas assim, com o linguajar daquilo que eles falavam mesmo, né? E eu me lembro que eu sentava lá e eu ficava observando aquilo, mas aquilo nunca convenceu o meu coração. E o dia que eu aceitei Jesus, eu entendi que Deus tinha um plano e o diabo também sabia disso. O plano que Deus tem para a sua vida é um plano traçado por Deus, é um plano original de Deus. Mas o diabo conhece esse plano. E qual que era o plano do diabo para a minha vida? Distorcer e corromper o plano original de Deus para a minha vida. Só que naquele retiro, eu comecei a conhecer o plano original de Deus para a minha vida. E muitos anos depois, eu estou aqui ainda na luta, na batalha, porque um leão por dia, se você não mata ele hoje, amanhã são 2, né, na caminhada de vida com Deus. Me convertendo até hoje, me libertando até hoje, aprendendo até hoje, tomando paulada até hoje, para a glória de Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero ministrar para vocês hoje. Sobre tomar paulada, não. Sobre ser uma pessoa ensinável. Sobre ser uma pessoa adestrável espiritualmente. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos aprender com quem a gente tem que aprender mesmo, com Jesus. Mas através da vida de uma pessoa que quase não fez nada pela igreja, o apóstolo Paulo. Obreirozinho. Quero que você abra sua Bíblia em Atos 9:17. A Bíblia que eu ganhei de presente. Ai, muito legal, querida. Só que eu não enxergo. Não, você embaçado. Vamos lá, Atos 9:17 diz assim, a minha linguagem aqui é diferente, é a King James, vocês vão ler na NTLH, mas está tudo certo. Diz assim: e Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. E tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que ouviam estavam atônitos, e diziam: não é este que em Jerusalém destruiu os que invocavam este nome, e com este intento veio aqui para levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. Amém? Amém. Vamos começar por aqui. Quando a gente fala de coração ensinável, e nesse mês que a gente está tanto falando de crianças, né, todo mundo aqui caracterizado como criança, e em todas as ministrações nós temos ouvido sobre criança, eu sou perdidamente apaixonada por crianças. Se eu pudesse, de todo o meu coração, quem me conhece sabe que eu queria ter pelo menos 4 filhos. Eu não tenho por um motivo muito óbvio, né? Eu não tenho dinheiro para 4 filhos.
Porém, se eu engravidar de gêmeos, o Senhor dará a provisão para a visão que Ele vai dar, né, Sérgio? Então, mas eu gosto muito de criança. Eu fiz a cirurgia, né, passei por a cirurgia que eu disse para vocês um tempo atrás, aí no início de novembro, e deu umas complicações, eu ainda tenho que fazer algumas coisas aí pela frente, alguns tratamentos, mas no momento eu não posso ter filho porque não é prudente que eu engravide agora. Mas no meio do ano passado, mais ou menos um pouco antes do meio do ano passado, Sérgio e eu nos cadastramos na Embaixada da Ucrânia para adoção de irmãos. E é uma coisa que eu tenho muita vontade de ter mais filhos. E mesmo que eles não sejam gerados aqui, que eles pudessem ser gerados aqui. E a gente está cadastrado lá, quem sabe Deus não manda irmãos ucranianos, né? Para a gente ser pai deles. Mas por que as crianças me fascinam tanto? Porque as crianças, não é porque elas só são puras, mas porque elas são verdadeiras, porque elas são uma esponjinha mesmo. Eu fico olhando às vezes para os meus filhos, e é óbvio que eu sei que os meus filhos têm defeito, porque a mãe costuma falar, não, minha filha é uma graça, o meu filho é uma graça. Não, gente, tem dia que é só Jesus na causa. Tem dia que o filho está chato, tem dia que o filho está pirracento, tem dia que o filho está enjoado, tem dia que ele quer comer o mundo e tem dia que ele não quer comer. A Isabel tem dia que ela leva ovo cozido, brócolis, cenoura de merenda. E tem dia que ela não quer levar nada. Tem dia que ela fala, nossa, eu amo brócolis, e ela come 1 quilo de brócolis. E tem dia que ela fala, eu odeio brócolis, eu nunca comi isso na minha vida. Eu comi brócolis? Não, nunca. Tem dia que ela ama o irmão dela e tem dia que ela fala, ciúme, ódio, né? E lá em casa esse dia está até muito silencioso, porque não tem ninguém brigando, não tem ninguém jogando as coisas, não tem ninguém implicando, não tem ninguém gritando. E eu falei, gente, essa vida é muito chata, eu gosto da confusão, do movimento ali em casa. Mas eu amo crianças. E falar sobre criança é falar de quem nós já fomos. Ninguém aqui nasceu grande, né? O pastor Cláudio Duarte diz que quem nasce grande é monstro. As únicas pessoas que não foram crianças foi Adão e Eva. Adão foi ali criado nas mãos do Senhor e Eva através de Adão, também pelo Senhor. Mas todos nós aqui já fomos crianças. E eu não sei qual foi o tipo de criança que você foi. Eu fui uma criança muito comunicativa. Eu conversava tanto na sala que eu conversava com o professor. Eu não sentava no fundão, eu sentava na frente da mesa do professor e eu passava a aula inteira conversando com todo mundo, inclusive com o professor. Então, assim, eu fui uma criança que o meu sonho era dançar lambada, né? Eu tinha um sonho de ser dançarina de lambada, porque eu sou desta época, né? Eu fiz balé há muitos anos, depois eu troquei o balé para a escola de teatro, aí eu fiz escola de teatro 7 anos mais ou menos, até quando eu estava lá adolescente. Mas quando eu era uma bailarina muito engraçada, né? Porque eu nunca fui uma pessoa com estereótipo de bailarina, né? Eu sempre fui assim, bem Matilda mesmo, bem desengonçadinha. Mas eu era uma criança muito reprimida ao mesmo tempo. E eu nunca pude realmente dizer aquilo que eu sentia. Eu nunca pude realmente dizer se eu gostava de uma coisa, se eu não gostava de uma coisa. E eu já contei minha situação familiar para vocês. Meu pai tinha amantes, né? Meu pai tinha muitos problemas aí de fidelidade. E uma coisa que me magoava muito, que me feria muito, era quando eu saía com o meu pai, que era uma pessoa muito importante na cidade onde a gente morava, que era Pará de Minas, ali perto de Divinópolis, Itaúna, lá para aqueles lados lá. E meu pai era muito conhecido, muito respeitado, ele era diretor de uma empresa multinacional de frango aí do Brasil, e a área dele era lá. E ele tinha um caso com a secretária. E eu sabia disso. Eu era criança, mas não era trouxa. E aí a gente se encontrava e ele fazia eu cumprimentar aquela moça. E aquilo me feria. E eu não queria cumprimentar. Eu não queria falar oi, mas eu não podia não querer. Só que aquilo foi desenvolvendo em mim um comportamento de omitir as minhas emoções, de omitir os meus desejos, de querer ser sempre agradável com as pessoas, de não conseguir falar não para ninguém. Não só aquilo, mas várias situações como essa que eu fui vivendo ao longo da minha vida, né? Ao longo da minha trajetória aí como criança. E eu não podia dizer que eu não gostava de uma comida. Eu tinha que chegar, tinha que sentar, eu tinha que comer.
Eu fui ensinada a comer jiló, eu fui ensinada a comer dobradinha, eu fui ensinada a comer, eu já comi lá em João Pessoa, buchada de bode, quando nós fomos lá com meu pai, e tinha que comer essas coisas tudo, porque eu não podia falar que eu não gostava de uma coisa. Eu não podia falar que eu não tinha prazer naquilo. Eu fui comer pizza a primeira vez na minha vida, eu tinha no meu aniversário de 6 anos. Porque eu não podia comer aquilo que eu desejava comer. Essa foi a minha criação. Só que ao longo da minha vida, eu fui reparando as marcas que isso trouxeram em mim. Como eu tinha que mascarar tudo aquilo que eu sentia, como eu tinha que mascarar tudo aquilo que eu pensava, como eu tinha que mascarar todas as minhas emoções, eu fui me tornando uma criança não sincera, uma criança não autêntica. Porque eu não gostava de uma coisa e tinha que fazer o quê? Sorrir. Eu não queria uma comida, tinha que fazer o quê? Engolir. Eu não queria ficar num lugar, tinha que fazer o quê? Sentar e ficar quieta. Eu não queria dizer bom dia, tinha que fazer o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. E isso deixou marcas muito profundas que até hoje eu estou com 38 anos, até hoje eu reparo, noto e vou removendo da minha vida. Porque a gente vai caindo em si e vai vendo que a falta de autenticidade nos afasta de Deus. Quanto mais sincera, quanto mais transparente, quanto mais eu sou, mais eu consigo ser verdadeira no meu relacionamento com Deus. Mais eu consigo ser entregue, inteira, integral no meu relacionamento com Deus. Quando Jesus diz, olha, deixa vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Jesus estava deixando as crianças vir. Jesus estava deixando as crianças terem acesso. Jesus estava deixando um tipo de gente que era integral, que era inteiro, que era único, que era sincero, que era inocente, que não estava ali apenas atrás dos milagres de Jesus. Ou você acha que aquelas crianças que estavam ali porque Jesus podia curar, porque Jesus podia casar, porque Jesus podia dar dinheiro, dar casa, dar carro, porque aquelas crianças queriam ser famosas, queriam ser ricas? Não, aquelas crianças estavam ali porque provavelmente elas ouviram falar de Jesus e foi interessante para elas conhecer alguém sensacional como Jesus foi enquanto encarnado aqui e continua sendo. Ele queria ter contato com quem o amava por quem ele era. E quando nós nos tornamos, quando nós vemos a necessidade de sermos como criança, a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda criança deve ser ensinável. Quem é pai, quem é mãe aqui, além do Sérgio, eu, Rosinha, mais quem? Aqui, tem mais? Gente, a missão de um pai e de uma mãe, você aqui que vai ter filhos, preste atenção. A primeira missão, pagar contas. Você passa a sua vida inteira pagando contas. Mentira, mas essa é a segunda. A primeira não é pagar contas, essa é a segunda. A primeira é ensinar. Você passa 24 horas por dia, 7 dias por semana, até dormindo você está ensinando o seu filho. Quando o neném é pequenininho, ele está lá caçando, quero peito, e você vai ensinando a direção para ele. Aí ele começa a morder, você fala, menino, não morde, tem que sobrar pro seu pai, não morde. E aí ele vai lá e você ensina ele ali e tudo mais. E aí você ensina ele depois a desfraldar. Você tira ele da fralda, você ensina, olha, pinico, vaso, fralda não. Se você caiu da besteira de dar chupeta para ele, você vai ensinar ele a tirar a chupeta da boca. Você vai ensinar ele a comer sozinho. Você vai dizer, vem. E ele vai lá andando, todo cambaleando. E isso é só o começo. Porque você passa a vida inteira ensinando. Eu ensino. Não grita. Não fala alto. Aí eu falo alto. Não grita. Não fala alto. Não responde. Seja educado. Vamos lá. Levanta. Dobra a sua cama. Tira isso do chão. E lá. E 24 horas o pai e a mãe estão ensinando. Porque esse é o nosso papel. Enquanto o papel do filho é também estar aprendendo o tempo inteiro. Só que nós vivemos assim um tempo de muita informação. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você aqui, você aprendeu alguma coisa hoje? Talvez você vai falar assim, aprendi até mandarim hoje.
né? Agora tem curso de coreano, de mandarim, de alemão, tudo no Instagram, né? 100% online, 100% gratuito, num grupo 100% silencioso, é só clicar e se inscrever. É tudo assim. Mas nós aprendemos muitas coisas. Só que aprender só não basta. Toda criança ama aprender. E eu sei disso porque eu tenho duas que amam aprender. A Isabela agora quer se dedicar à ginástica artística. E ela tem realmente muito talento para isso. Primeiro que ela não tem tamanho, não tem peso. Ela tem agilidade, ela é muscularmente muito forte. E ela começou falando, eu quero fazer. E começou com umas barrinhas lá em casa e tal. E eu me lembro que de um outro fato, que quando eu estava grávida da Isabela, nós estávamos morando no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Santa Cruz do Sul. Nesse tempo, o Abraão estudou num colégio, e a cidade é de colonização alemã. Ele estudou nesse colégio durante 4 meses, amor? 4 meses e meio, Sérgio? É, isso aí. 4 meses, nem percebeu que eu estou falando com ele. 4 meses e meio. E eu vou dizer para vocês, aquela escola era bilíngue. E o Abraão aprendeu alemão em 4 meses e meio. Porque ele era uma esponjinha que estava aprendendo. Aprender, nós aprendemos muitas coisas. Mas o nosso problema não é em aprender. Por exemplo, se eu disser aqui para vocês, gente, quem gostaria de aprender a dirigir? Você que não sabe, quer aprender a dirigir, levanta a mão. Quem quer aprender um novo idioma, levante sua mão. Quem quer aprender a cozinhar, levante a mão. Muito importante, Alice, aprender a cozinhar. Agora essa eu tenho certeza que as meninas vão até gritar agora. Quem quer aprender a lavar roupa? Aprender, nós queremos aprender a muita coisa. Quando eu estava aprendendo a dirigir, quando eu fui tirar minha carteira, na verdade, eu lembro que eu era muito barbeira. Hoje eu sou menos, né? Hoje eu sou bem menos, assim, ó, 50% menos, entendeu? Os outros 50% eu deixo de crédito, né? Porque, afinal de contas, tem que ter a parte cômica no negócio. E aí, mas eu lembro que o Sérgio sentava do meu lado e ele me repreendia. E aquele momento que ele me repreendia, eu entrava no diabo. Entrava mesmo, mas assim, profundo. E eu ficava tão enfurecida que eu já persegui motoboy de carro. Eu falei que eu ia matar ele, com uma discípula do lado, voltando de uma visita, porque ele bateu numa coisa e falou que não ia pagar, que o problema era meu, que eu era mulher. Eu já bati boca no trânsito, eu já fiz um tanto de coisa, porque alguém foi me corrigir e chamar minha atenção. Eu amei ter aprendido a dirigir. Eu amei ter o poder de ter um volante na minha mão, ter uma carteira de motorista com a minha foto, mas o meu problema era ser corrigido. Porque um coração ensinável não é um coração de aprendiz, é um coração de alguém que está disposto a ser corrigido. O problema dos meus filhos não é a capacidade que eles têm de aprender. O problema dos meus filhos é que eles não gostam de ser corrigidos. Primeiro eles se sentem envergonhados, às vezes eles ficam chateados, às vezes eles choram, às vezes eles emburram, porque todo aprendizado traz consigo um momento de correção. E o nosso problema não é com aquilo que nós aprendemos, é com aquilo que mesmo tendo aprendido nós ainda fazemos de forma errada. No texto em que nós lemos, e agora quem está na escola de pastores entra no desespero, porque sabe que agora que eu vou começar a pregar. No texto que nós lemos, a gente está vendo aqui um texto que até o pastor Abraão ministrou na terça-feira, sobre Ananias e sobre Paulo, que na época ainda era chamado Saulo, somente de Saulo. Ananias teve uma visão com Saulo, Saulo teve uma visão com Ananias, Jesus marcou aquele encontro, Jesus falou com Saulo no caminho ali de Damasco, Saulo teve um encontro com Jesus, só que Saulo não era uma pessoa perdida na história, Saulo não era uma pessoa perdida religiosamente, Saulo era alguém treinado, Saulo era alguém que cria veementemente em Deus. Saulo não era um cristão porque ele não cria em Cristo,
mas vamos dizer que Saulo era um evangélico, vamos falar assim? Saulo cria em Deus. E ele foi ensinado, ele foi muito ensinado. Ele fazia parte do alto clero, ali, vamos dizer esse alto clero intelectual mesmo, né? De tudo isso. Só que ele foi ensinado de forma errada. As pessoas que ensinaram para ele, mostraram para ele um Deus errado. Um Deus equivocado, uma palavra errada, uma palavra equivocada. E Saulo foi se enfiando por caminhos, apesar de crer que ele estava fazendo a coisa certa, apesar de crer que ele estava vivendo com Deus de uma forma certa, apesar de crer que ele estava realmente servindo a Deus, ele não estava. Ele passou a vida toda aprendendo sobre Deus, mas nunca teve um encontro com ele. Ele passou a vida toda aprendendo sobre Deus, mas não se tocou que ele estava fazendo tudo ao contrário do propósito de Deus para a vida dele. Até que um dia, a caminho de Damasco, Jesus se encontrou com ele e o corrigiu. Você já teve uma grande decepção na sua vida? Eu creio que já, né? Adolescente que nunca se decepcionou está vivendo a adolescência de forma errada. Adolescente que nunca tomou toco é Nutella, tem que tomar um toquinho. Adolescente que nunca se deu mal. Adolescente que nunca gastou todo o dinheiro que tinha à toa, está fazendo isso de forma errada. Mas é um termo que a gente usa, eu não sei se vocês usam, que é o termo cair do cavalo. Fulano de tal caiu do cavalo. Fulano de tal quebrou a cara. Fulano de tal caiu do cavalo, quebrou a cara. E esse termo vem disso, vem dessa história. Muitos termos que a gente usa, na etimologia dos termos, das palavras, realmente vem de histórias que aconteceram, ou de fatos, ou de lugares. E o termo cair do cavalo vem dessa narrativa bíblica sobre Saulo no caminho de Damasco. Quando Saulo cai do cavalo, Jesus fez com que todo o intento dele caísse por terra para que ele fosse corrigido. Muitas vezes nós estamos numa caminhada com Deus, nós servimos a Deus e fazemos coisas para Deus do nosso jeito. Nós aprendemos muito. Todo mundo aqui, e assim, isso eu não estou falando de clichê nem nada não. Eu acho vocês extremamente inteligentes. E de verdade mesmo, os adolescentes da minha época eram tudo retardados. A gente demorava para abrir o olho assim, ó, anos, entendeu? E assim, eu vejo por mim, porque muita coisa que eu podia estar anos-luz na frente, eu não caiu minha ficha. Na minha época, ainda, nós pegamos resquício que se dedicar numa faculdade era pecado, era fugir do propósito de Deus. Nós pegamos resquícios dessa época. As meninas da minha época se casavam muito jovens. Eu tinha amigas adolescentes que se casaram com 15 anos, 16 anos, foram mães aos 17, 18. Tinha uma moça aqui na igreja que tocava até guitarra, muito antigamente. E ela teve gêmeos com 17 anos. Então assim, quem tem 17 anos aqui? Tá fazendo minha sobrancelha sozinha ainda, né? Imagina, gêmeos. Só que hoje, vocês são pessoas muito inteligentes. Vocês aprendem muito rápido. Eu fico embasbacada com o pessoal do teatro, como que eles conseguem desenvolver um musical, um teatro, alguma coisa em 3, 4, 2, meio ensaio. Eu fico embasbacada com o pessoal da ornamentação, da recepção, como vocês são criativos, como vocês são dedicados, como vocês são inteligentes, como vocês têm tino para algumas coisas, ainda não tem para outras, mas é no geral, tá? Mas é falta mesmo de experiências que a gente tem que ir tendo mesmo, mas no geral vocês são inteligentíssimos, vocês aprendem muito rápido. Vocês aprendem as coisas numa velocidade muito maior do que nós aprendíamos antes. Só que isso é um problema. Porque quanto mais você sabe, menos você se deixa ser corrigido. E o que Jesus quer fazer com aquilo que a gente sabe é aparar, é podar, é polir. A Bíblia fala sobre o refinamento do ouro. A Bíblia exemplifica sobre o refinamento do ouro. E como que a gente refina um ouro? O ouro ele vem ali sujo,
numa pedra, numa forma bruta, numa forma feia, numa forma grande, ele tem valor. Só que ele só consegue ter valor excepcional como ouro quando ele é refinado. E como que se refina o ouro? No fogo. Como que se refina o ouro? Tirando as características aparentes dele, levando ele ao fogo, queimando ele, tirando toda a impureza, e então depois você derrete aquele ouro, você molda aquele ouro, o ourives vai lá, corta, lixa, bate, né? E o que a gente pode falar sobre a argila que faz o barro? Quem aqui já foi no Conto de Princípios, não preciso falar nem mais nada, porque quem não foi, né? Quem viver verá. Então, o que a gente fala? O que nós entendemos? Que o Senhor quer nos polir, quer nos podar, quer nos ensinar. Paulo caiu do cavalo, Saulo caiu do cavalo, porque ele precisava ter um encontro de correção. O encontro de Saulo não era com Deus, porque Saulo já tinha uma vida dedicada a Deus, de forma errada. Ele amava a Deus, ele cria em Deus, ele era extremamente estudado, culto, inteligente. Paulo escreveu tantas cartas, foi o apóstolo, o maior apóstolo da igreja. Gente, vocês sabem quantas vezes Paulo foi à igreja de Colosso? Quem aqui sabe? Nenhuma. Ele nunca visitou a igreja de Colosso. Nunca. Não foi ele quem plantou a igreja de Colosso. Não foi ele quem pastoreou a igreja de Colosso. Porém, ele escreveu uma carta à igreja de Colosso, que é a carta de Colossenses, corrigindo aquela igreja, admoestando aquela igreja. E a igreja foi corrigida por alguém que não precisou pisar lá, porque era inspiração de uma vida corrigida, era exemplo de uma vida corrigida, era o espelho de uma vida corrigida. Jesus precisou entrar na vida de Paulo para corrigir a sua trajetória, corrigir o seu percurso, corrigir as suas ações. E o nosso problema hoje não é quantas escolas de pastores a gente faz, quantos idiomas a gente fala, quantas faculdades a gente faz, quantos cursos tecnólogos a gente faz, quantos livros a gente lê, quantas bíblias você já tem, quantas vezes você já leu a Bíblia, quantos cultos você vem, porque isso, gente, a gente faz. Pelo menos aparentemente a gente faz. Mas o nosso problema hoje é quantas vezes a gente deixa Deus pôr o dedo e corrigir. Quantas vezes a gente deixa Deus nos jogar no chão e nos corrigir? Quantas vezes a gente deixa Deus nos parar para nos corrigir? Quantas vezes a gente deixa Deus sabotar os nossos sonhos? Tem até uma peça que chama O Sabotador de Sonhos, né? Mas eu entendo que Deus também sabota os nossos sonhos quando eles estão errados, né? E quando a gente deixa Ele nos corrigir. Mas isso é outra coisa. E quantas vezes Deus precisa intervir de uma forma incisiva, de uma forma dura, de uma forma chocante para nos corrigir? Porque para purificar é necessário força. Para purificar é necessário manejo. Para voltar ao estado original é necessário que o Criador te toque e te reforme. Muita gente hoje, né, eu não estou falando de jovens, eu estou falando de igreja. Muita gente hoje quer que Deus mude. Deus me muda, Deus me muda, Deus me muda. Gente, mudar é muito fácil. Mudar é eu pegar essa caneca aqui e colocar ela aqui. Eu mudei essa caneca de lugar. Mudar é eu pegar uma canetinha e pintar essa caneca aqui. Eu mudei essa caneca. Mudar é eu tirar essa água aqui que está dentro dela e deixá-la uma caneca vazia. Eu mudei essa caneca. Só que o que Deus faz na vida de um crente, eu vou falar na vida de um crente porque como igreja que eu estou falando, o que Deus faz na vida de um filho não é mudança, é transformação. É essa caneca deixar de ser uma caneca e virar esse celular. É isso aqui que Deus quer fazer. Mudar é muito pouco, porque na sua essência você vai continuar sendo caneca. Não adianta eu te pintar, não adianta eu te esvaziar, não adianta eu te mudar de lugar. Ah, antes eu estava no baile, agora eu estou na igreja. É garantia de salvação? Não.
Estar aqui não é garantia de salvação, assim como estar no hospital não é garantia de cura. O porteiro pode estar lá doente, o enfermeiro pode estar lá doente, o médico pode estar lá doente. Estar no lugar não é garantia de nada, porque é só aparência. Mas o que Deus quer fazer conosco é uma correção tão profunda que vai gerar em nós uma conversão de verdade, uma mudança. Eu não sou mais caneca, eu sou isso aqui agora. Eu não pareço mais como uma caneca, eu pareço com isso aqui agora. Eu não vou agir mais como uma caneca, eu vou agir como isso aqui agora. É você ser irreconhecível. Quem conheceu Saulo não via mais Saulo em Paulo. Paulo foi o apóstolo que sofreu. E ele sabia, porque Jesus disse para Ananias, olha, ele vai pagar o preço. Porque Saulo perseguiu os cristãos, matou muita gente, perseguiu a igreja. E meu irmão, Jesus perdoa, mas a consequência vem. O fruto vem. Ah, eu pequei contra a Ana Luísa. Ana Luísa, você me perdoa? Ana Luísa, eu te avacalhei. Ana Luísa, eu te bati. Ana Luísa, não sei o que, você me perdoa? A Ana toda joquebede, toda florzinha, toda né. Ai, perdoa, Aurora, perdoa sim, pode tomar Santa Ceia em paz. Amém, amém, ela me perdoou. Mas o fruto daquilo que eu fiz com ela vai vingar. O fruto daquilo que eu fiz com ela, que é a consequência do meu pecado, vem. E Paulo viveu a consequência de tudo aquilo que ele havia feito. Feliz. Porque apesar de estar vivendo consequências, ele não era mais Saulo. Ele tinha se tornado Paulo. Ele tinha sido corrigido. Ele tinha sido podado. Ele tinha sido transformado. O que Deus faz é tão profundo que nos leva para o Éden de novo. Quando nós falamos assim, Deus, eu quero ser mudado. A gente lembra muito de reforma, né? E eu não sei você, mas a maioria das pessoas gosta de Irmãos à Obra, né? Os gêmeos do Irmãos à Obra. Eu falo, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com essa estrutura, tudo aqui, né? O Idinho é arquiteto. Aí toda vez que ele vai lá em casa, eu chamo ele e falo, filho, vem cá. Eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer aquilo ali, eu quero... E assim, eu tenho R$1, mas projeto eu tenho, entendeu? Eu tenho nem R$1. Aí, no momento... Aí eu falo, eu quero fazer uma varanda aqui, uma cozinha aqui, um fogão a lenha, aqui eu quero fazer não sei o quê, aqui eu quero fazer uma salinha pra dentro da terra, lá, e assim, tal. É muita mudança, né? Mas eu já faço algumas reformas na minha casa porque a pandemia me ensinou isso. Pandemia, a gente pintou parede, a gente colocou cortina, a gente trocou lençol, a gente trocou coxa, a gente comprou planta, a gente colocou manta no sofá. Quem não fez isso na pandemia, viveu a pandemia de forma errada também. Que alguma coisa você deu uma reformada. Só que o que Deus faz também não é reforma. Não é mudar a cara, não é mudar o ambiente. O que Jesus faz, além de nos transformar, é nos restaurar. E restauração é devolver o estado original de uma peça. Nós moramos em Minas. Minas é um estado riquíssimo em obras de arte, riquíssimos, né, pela arte barroca, por toda a cultura barroca que a gente tem, as peças que foram feitas por Aleijadinho, né, toda a arquitetura mineira é uma arquitetura riquíssima, inspirada mesmo, né, na colonização europeia que nós tivemos por Portugal. Então tudo isso que nós vivemos aqui, há muitos anos atrás, vem se deteriorando. Só que é muito fácil você pegar, por exemplo, uma igreja lá em Mariana, Ouro Preto, demolir e construir um templo, né, com telhado embutido, toda de vidraça, linda, maravilhosa. Só que você vai perder a história, vai perder a essência, vai perder a característica daquela construção. Restauração é você devolver para aquele lugar o modo exato como ele foi feito, a intenção exata como ele foi feito. Quando Deus nos transforma, é incrível como nós voltamos ao início de tudo. Quando Deus nos transforma, é incrível. Quando Deus nos corrige, é incrível como nós voltamos à essência de tudo. Porque quando nós vamos crescendo e aprendendo e absorvendo tantas coisas, você já não ora mais como você orava antes. Se você teve uma vida de oração um dia, né? Você já não lê Bíblia como você lia antes. Se você já leu Bíblia um dia. Você não jejua mais como você jejuava antes. Porque você agora é a quarta pessoa da Trindade. Você lê livros que ninguém lê. Você faz cursos que ninguém faz. Você está em escolas que ninguém está.
Você anda com pessoas que ninguém anda, você não precisa mais. E você aprendeu tanto e está tão cheio que a sua vida não consegue ser mais a mesma daquela simplicidade de quando você era uma criança no colo de Jesus. O nosso coração ensinável nos deixa ser corrigido para que a nossa rota seja refeita pelo Senhor. Para que a gente possa não ser mudado, mas ser transformado. Gente, não tem nada mais ridículo que um crente que vive de aparência. Não tem nada mais ridículo que um crente que não mudou. Porque as pessoas olham para nós e a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Você tem noção que as pessoas olham para você e o seu posicionamento social, as pessoas olham para você e elas esperam de você uma postura. Elas esperam de você, gente. Fulano de tal pode andar pelado no calçadão, mas se você andar com decote, você é crente. As pessoas esperam algo diferente de você. Fulano de tal pode falar palavrão, tropeça no palavrão, cai em cima do outro. Mas se você falar alguma coisa diferente, as pessoas vão cobrar de você. Lide com isso, aceite isso, aceita que dói menos. Porque é a sua postura como luz do mundo, sal da terra. E não há nada pior que você passar o seu tempo sem ser uma pessoa transformada. Você não foi transformado em nada, você só mudou. Mudou a cor da roupa, mudou o comprimento da roupa, mudou o comprimento do cabelo, mudou o tom da sombra, mudou o tom do batom, mudou a cor da meia, mudou a calça que vinha aqui, agora vem aqui e tal, e você mudou. Você ficava com 20 meninas, agora só fica com 2. Você passava muito todo mundo, agora só passa na sua namorada. Você transava com todo mundo, agora só transa com a sua namorada. Só mudou. Você ficava com todos os meninos da sua sala, agora você só fica com o irmão que toma ceia. Que afinal de contas é importante ficar com alguém que toma ceia e deixar, né? E tomar posse da terra, que nem dele é. Isso é só mudança. Mas não há nada pior que viver uma vida mudada. Deus não nos chamou para ser pessoas mudadas. Deus nos chamou para ser pessoas transformadas. Eu me lembro de duas pessoas aqui na igreja que eu sou assim, muito grata a Deus por conviver com eles. Um é o Ellerson e o outro é o Luiz Carlos. Eu me lembro o dia que o Luiz Carlos voltou do encontro com Deus. Muito magro, muito abatido. Ele pegou o microfone, deu o depoimento, né, o testemunho dele da volta do encontro. E aí a gente descobriu que a família do Luiz Carlos era uma família pioneira, que veio com o bispo para Juiz de Fora, aquela coisa toda. E ver o Luiz hoje casado com a Sionara, o casamento dele, aquela alegria, né? Ele pedindo casamento, o casamento do Romulo e da Melissa, todo mundo. Eu vi o vídeo esses dias, né? A gente tudo, ele ajoelhado lá, aquele homem comprido assim, né? Ajoelhado, e ela, ai, não sabia, mentira. Não sabia, ai, eu aceito, ai, eu aceito. E a gente tudo, ah! Sabe o que a gente estava vibrando ali? A transformação. A transformação de uma pessoa que sofreu tanto, que morava na rua, mas que Jesus transformou. Esses dias eu estive em Belo Horizonte e tem um pastor lá na igreja do pastor André, que chama pastor Tiago. E ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Porque ele é muito simples. E ele foi preso já umas 4 ou 5 vezes. Inclusive a última vez foi no 2022 agora, que saiu uma outra sentença dele lá e ele já pastor, ficou 4 meses dentro da cadeia cumprindo pena. E aí para a igreja nada mudou, porque ele é pastor, é um homem de Deus. E ele contando para a gente a vida que ele tinha, né, o que ele fazia e o que ele era. Eu falei, mas irmão, você fazia isso tudo? Fazia. E hoje ele, não, ele falou pra gente assim, eu entendi o seguinte, ou eu mudava totalmente, ou eu me deixava ser transformado totalmente, ou qualquer resquício da minha vida antiga me puxaria de volta. Ele falou uma coisa que me marcou, qualquer sombra é sombra, qualquer mancha é mancha, qualquer marca é marca. Quando Deus pedia um animal sem marcas, não podia ter nenhuma pintinha, porque qualquer marca é marca, qualquer mancha é mancha, qualquer sinal é um sinal.
Então, ou você se apresentava ali sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, ou não servia para ser apresentado diante de Deus. E quando a gente vê pessoas assim, e tem tantas outras, aqui a gente tem exemplos tão maravilhosos, tão maravilhosos, tão maravilhosos. Quem conhece o pastor Encarnação aqui, não tem como não amar aquele homem. Não tem como, sabe, às vezes a gente vai na igreja dele, nós fomos no retiro dele várias vezes, nos chamava para ministrar, e às vezes a gente sentava e ficava conversando assim com ele. E eu sou respeitosamente, como filho, como fã, como admiradora, apaixonada pela pastora Mercilene e pelo pastor Encarnação. E ver que ele chegou aqui jovem, drogado, e o que Deus fez na vida dele foi tão impactante que a família dele inteira aceitou Jesus por causa da conversão dele. Eles conheceram Jesus por causa de quem o pastor Encarnação se tornou, por causa de tudo aquilo que ele deixou de falar, deixou de fazer, deixou de comungar, deixou de aceitar. E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, a gente tem que deixar Deus fazer. Deus me ensina, mas se eu estou fazendo errado, me corrige. Quantas e quantas e quantas vezes? Gente, eu não gosto de ser corrigida, mas isso é um problema do meu ego, porque eu tenho ego, eu sei que você também tem. Isso é um problema do meu orgulho, eu tenho orgulho, eu sei que você também tem. Eu não gosto de ser corrigida porque eu tento fazer as coisas da melhor forma possível. Só que às vezes a minha boa intenção, a minha justiça é como um trapo de imundícia para o Senhor. Não serve de nada e eu estou errado. Então, muitas vezes eu pergunto, pastor, está certo? Eu vou fazer uma coisa, eu ligo, pastor, está certo? Pastor, está certo? E assim, e é horrível ser corrigido. Eu dou pulo dessa altura dentro de mim quando o Sérgio vem me corrigir, mas eu tenho que ouvir. Eu gosto de ouvir? Não gosto. Não gosto de ser corrigida, mas isso é problema meu e eu vou ter que lidar com isso. Porque a Bíblia fala que o que? A nossa carne faz o que contra o nosso espírito? Luta, milita, numa guerra infindável, numa luta sem acabar, que não acaba nunca. Eu nunca vou gostar de ser corrigida. Eu nunca vou gostar de ser podada. Eu nunca vou gostar de ouvir não. Eu nunca vou gostar de ser parada. Eu nunca vou gostar de cair do cavalo. Porque essa é a minha humanidade. Só que sobre a minha humanidade tem que reinar o Espírito de Deus. Sobre a minha humanidade tem que fazer como diz lá em Romanos 16, 19. E o Deus de paz esmagará Satanás com o seu poder sobre os nossos pés. Eu tenho que pisar sobre Satanás, eu tenho que pisar sobre a minha humanidade, eu tenho que esmagar a cabeça da serpente. E é isso que deve acontecer. Não é bom ser parado, não é bom ser podado, não é bom ouvir que o que você está fazendo está errado, que o seu conceito é lixo, que o jeito que você está interpretando a Bíblia está errado. Não é bom ouvir da parte de Deus. Não é bom receber isso da parte de Deus, muito menos quando um líder chega, quando um pastor chega, quando um amigo chega. E eu, meus irmãos, eu passei a minha infância inteira querendo falar coisas sem poder falar. E um dia eu disse para o meu pai, e foi o meu dia de libertação com o meu pai: pai, eu não vou mais cumprimentar, eu não vou mais me assentar, eu não vou mais fingir que eu estou feliz com quem eu não estou no dia que eu não estou. Me deixa lidar com os meus sentimentos. E tem muitas pessoas eu cumprimento, né, por educação, mas eu não sento naquela roda, eu não sento naquela mesa. E eu gosto de lidar com pessoas que são transparentes comigo, assim como eu sou com elas. É muito ruim pisar em ovos. É muito ruim você pisar em ovos, porque Deus não vai pisar em ovos com você. Deus vai dizer para você, raça de víbora. Deus vai dizer para você, aparta de mim porque eu não te conheço. Deus não mima, Deus não denga, Deus não passa a mão. Deus fala, ou você corrige, ou você transforma, ou você endireita, ou você não tem parte comigo. E a gente está fazendo o quê? Brincando de ser igreja. Porque, ai Deus, eu conheço. A palavra de conhecimento vem do grego. Só que essa palavra de conhecer, quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus, sobre conhecer, esse original grego é conhecer no sentido de intimidade.
É o mesmo conhecimento que Maria disse quando falou que não conhecia José. É o mesmo conhecimento quando Adão conheceu a Eva. É um conhecimento de intimidade, de trocas de intimidade. Você conhecer a Deus é você ter um relacionamento tão profundo com Ele, que ninguém vai pisar em ovos com ninguém. Deus não vai precisar passar a mão na sua cabeça, porque o pai que ama corrige o filho a quem ele quer bem. O que a gente precisa parar de fazer? Parar de viver uma vida dengada. Parar de viver uma vida onde nós sempre estamos... Para com isso. Reage. Sem colocar um cropped. Reage. Se levanta. Pede para Deus, Deus, me dá um coração ensinável. Não é para ficar aprendendo tudo, é para saber ser corrigido. É para saber ser parado. É para saber quebrar a cara e saber que é o Senhor quem está fazendo isso comigo. É para saber ouvir o Senhor e identificar a sua voz. É para saber ser instrumento de glória nessa terra. Você já parou para pensar quantas pessoas estão olhando para você hoje e não reconhecem Jesus em você? Você já parou para pensar quantas pessoas poderiam estar com Jesus através do exemplo que você dá? Através daquilo que você vive? Você já parou para pensar quantas pessoas podiam ter sua vida mudada através daquilo que você faz, das suas atitudes? Mas hoje a igreja não consegue ser espelho. A igreja não consegue ser referência. A igreja não consegue ser quem ela foi chamada para ser, sal da terra e luz do mundo. Só que a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu. Porque nós somos fortes. Porque a palavra de Deus está em nós. Porque nós estamos vencendo e podemos vencer o mal. Tudo isso nos foi prometido. Tudo isso nos foi liberado. Tudo isso está destravado já. Só que tem que matar o chefão. Só que tem que passar a fase. E para fazer isso, você tem que começar a ser corrigido. Você tem que começar a ser ensinado. Você tem que começar a ser podado. Começar a ser parado. Ter a sua rota mudada. Ter o seu caminho mudado. Há quanto tempo você está na sua vida com Deus? E se você chegou aqui hoje, a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Deus não quer que você continue do jeito que você está. Ele te ama exatamente do jeitinho que você é. Ele te ama exatamente do jeitinho que você chegou aqui. Mas o amor dele é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande, que ele não vai deixar você desse jeito. Ele é um pai que recebe o filho muito feliz, todo sujo de lama, e diz: filho, você está sujo. Ah, mas eu te amo. Filho, você está cheio de barro. Ah, mas eu te amo. Filho, sua fralda está cheia de cocô. Ah, mas eu te amo. Mas ele te ama tanto que ele vai te dar um banho. Ele te ama tanto que ele vai te lavar. Ele te ama tanto que ele vai trocar suas roupas. Ele te ama tanto que ele vai te alimentar da forma correta. Ele te ama tanto que ele vai mudar o seu estado, que ele vai transformar você. O amor de Deus não é para te manter do jeito que você está. O amor de Deus é para transformar você. O amor de Deus nos transforma. O amor de Deus nos muda de forma gloriosa. Se você não foi transformado, você acredita em Deus como Saulo acreditava. Só que você ainda não teve um encontro com Jesus. E aí eu quero te dar uma má notícia. A qualquer momento na estrada de Damasco você vai cair do cavalo. A qualquer momento o Senhor Jesus vai te encontrar e vai te jogar no chão. A qualquer momento um Ananias vai ser enviado para a sua vida para dizer: você está errado, mude. E se você aceitar a correção, se você aceitar a visão, você vai se levantar, você vai ser cheio da presença de Deus. Deus vai enviar Barnabé. Deus vai enviar pessoas para amar você, para cuidar de você, para pastorear você. Deus vai usar pessoas para te ensinar. E não há nada melhor
que você ser corrigido e ensinado, corrigido e amado, corrigido e adestrado. Sabe por quê? A gente ouviu aí, o pessoal da escola de pastores um tempo atrás ouviu sobre o cachorro que tem drive, né? Ele tem um instinto para atacar, mas um cachorro adestrado não ataca qualquer um, não ataca em qualquer lugar, não ataca em qualquer momento. Ele sabe quem é o inimigo, ele sabe qual é o território inimigo, ele sabe quem é que oferece perigo, mas para quem ele não deve atacar, para quem ele não deve ser ali agressivo, agressor, né? Ele está na dele, porque ele foi adestrado. Ser adestrado não é prazeroso. Prazeroso é ser rico, cheio do dinheiro, cheio de seguidor no Instagram, famosinho. Prazeroso é ir nos eventos. Prazeroso é ter dinheiro para lanche, é ter dinheiro para roupa, é ter dinheiro para tênis, é ter dinheiro para iPhone, é ter dinheiro para viagem. Prazeroso é as meninas da igreja tudo ser afim de você, é os meninos da igreja tudo comer caminhão de terra por sua causa, terra por sua causa. Prazeroso é isso. Só que se for para viver assim, é mais fácil viver lá fora, porque ninguém vai esperar nada de você. A partir do momento que você entrou por aquela porta, a partir do momento que você aceitou Jesus, as pessoas sim vão esperar algo de você. Aquilo que elas precisam. Aquilo que elas precisam, que é Jesus. Sabe por que tem muita gente que está chegando? Porque alguém aqui dentro manifestou a glória de Deus. Lembra aquele tema que houve aí no Noé um tempo atrás? Filhos, revelem-se. Tem filho que está sendo revelado. E por causa dessa revelação, tem gente chegando. Porque deseja isso. Porque quer isso. Porque quer ouvir, quer receber, quer viver isso. Só que só vive isso quem vive em transformação. Só vive isso quem não se contentou em viver uma vidinha medíocre. De dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda e finge que é crente. Meu irmão, esse tempo parou. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas talvez a nossa geração seja a última. Antes da volta de Jesus. Eu não creio particularmente, eu não tive revelação, quem sou eu, né? Eu não tive revelação, mas eu não creio particularmente que a geração dos meus filhos, que eu vou ter netos, bisnetos, eu creio que tudo caminha para que Jesus volte aí, por aí. Nós somos o quê? Aqueles que vão preparar o caminho. E a Bíblia diz, preparem o caminho do Senhor. Os vales serão levantados e os montes serão aplanados, os terrenos acidentados. A Bíblia diz que é para a gente nivelar. Há um nível que Deus espera de nós. Aquilo que é baixo vai subir, aquilo que é alto vai descer. Aquilo que é esburacado vai ser completamente pavimentado. Porque o que Deus espera de nós quando Ele nos corrige é que a gente traga um nível de santidade para que todo o joelho se dobre, para que toda língua confesse que Jesus é o Filho. O mundo precisa ver em nós. O mundo precisa acreditar em nós. Aí você vai dizer, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Lembrei até da música da Fernanda Brum. O problema não é como ouvirão se não há quem pregue. Como ouvirão se quem prega não vive? Como pregar se quando você vai vivendo uma mentira? O que nós precisamos fazer como igreja é sermos transformados. Sabe esses cultos de adolescente? Não é isso que a gente vai viver. Agora, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de crescer. A gente, Ana José, eu vou crescer, vou abalar, vou subir pelos muros, crescimento, fama, sucesso, vai nessa. O ano de crescimento é o ano que, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu suava nariz como menino, me vestia como menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. Mas agora que eu sou grande, agora que eu tô crescendo, eu não vou agir mais como criança.
como menino, com atitudes de criança. Eu vou crescer, eu vou amadurecer. A minha oração amadurece, minha vida com Deus amadurece, meu relacionamento com Ele amadurece, o meu posicionamento com Ele amadurece, as mensagens que eu ouço amadurecem. Já estou terminando. Tudo que eu ouço, aquela foto bem espontânea, tudo que eu ouço amadurece. E é isso que Deus espera de nós. Uma igreja madura, uma igreja sincera, Para terminar, a palavra sinceridade vem lá da antiga Grécia, quando eles comercializavam estátuas e vasos. E uma forma de conservar, né, a toda estátua e todo vaso é passando um verniz. Mas às vezes naquelas feiras, né, nos mercados, que eram mercados abertos, alguma peça se trincava, alguma peça se lascava, alguma peça se ali arranhava. E a peça arranhada, lascada, quebrada, partida, perde o seu valor. Uma vida arranhada, uma vida quebrada, uma vida cortada, uma vida ferida, perde o seu valor. Mas os comerciantes, para vender aquilo, para aquilo parecer aprazível, para aquilo parecer bom, para aquilo parecer valoroso, eles passavam uma cera naquela fissura, naquela rachadura, naquele quebrado, e escondiam ali o que de ruim havia naquela peça. Porque quando você esconde, você parece ter mais valor. Quando você esconde, você vende mais. Quando você esconde, você se vende melhor. Quando você esconde as suas rachaduras, as suas fissuras, quando você esconde os seus quebrados, os seus lascados, as suas sujeiras, você se vende melhor. Só que originalmente você é uma peça sem valor. Originalmente você é uma peça que não podia estar ali sendo vendida como as outras. E a palavra sinceridade era que as pessoas, os bons compradores, quando chegavam, perguntavam aos vendedores: essa peça é com cera ou sincera? Sem cera. E os bons compradores, os compradores inteligentes, não queriam as peças que tinham cera, porque elas podiam estar maquiadas. Os bons compradores não queriam as peças que estavam cheias de cera, porque provavelmente elas eram peças adulteradas, peças forjadas, peças fraudadas. E as peças que eles compravam então eram as peças que não tinham cera, eram as peças sinceras, sem ceras. O Senhor Jesus, quando nos comprou na cruz, Ele nos pagou com o seu sangue. Sabe o que Ele disse? Vinde a mim todos vós que estáis cansados de carregar os seus pesados fardos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, venha para mim. Não precisa passar cera, não precisa fingir que está tudo bem, não precisa ficar instagramável, não precisa ficar vendável, não precisa ficar exposto belamente, porque eu já morri, porque eu já paguei o preço. E o que eu quero é um coração sincero, um espírito quebrantado, porque esse Deus não rejeita, Ele mesmo diz. Quanto mais sincero você for com o Senhor, quanto mais você deixar Ele entrar na sua vida de forma incisiva e sincera, mais você vai ser transformado, mais sal da terra e luz do mundo você vai ser. Tem muita gente aqui que quer ser usado. Meu irmão, Deus não quer te enviar para a Ásia sem que antes a sua família reconheça Jesus em você. Deus não vai te enviar para os Estados Unidos sem que antes os seus vizinhos reconheçam Jesus em você. Deus não vai mandar você para a Zona Norte sem que antes a luz do Senhor possa refletir em você. Você está perdendo tempo quando não deixa Deus corrigir você. Porque um pai corrige os filhos a quem Ele quer bem, diz a palavra de Deus. E ser como criança é deixar que Ele nos corrija. Vai doer, às vezes a gente vai ficar emburrado, mas sabe, lá em casa às vezes eu corrijo,
acerta o chinelo a 35 metros de distância, corra atrás, põe de castigo, tira o YouTube, tira o Netflix, tira o doce, tira o privilégios, tira o publi, tira mesmo, porque é minha responsabilidade amar os meus filhos, corrigindo. Deus vai cobrar isso de mim, Deus vai cobrar isso do Sérgio. É nossa responsabilidade amar tanto a ponto de corrigir. Só que passou o castigo e os meus filhos continuam me amando. Eles já ficaram 3 meses sem YouTube. Eles já ficaram 1 semana sem televisão. Morreram? Nem eles, nem a gente. Eles não deixaram de nos amar, nós nos deixamos de amar eles. Muitas vezes Deus está tirando, Deus está mudando, Deus está batendo, Deus está corrigindo. Mas sabe Deus, quem Deus quer que você se torne? Alguém admirável como Paulo, inspirador como Paulo, espelho como Paulo, referência como Paulo. Sabe qual que é o clamor de todo pastor? Deus, levanta uma geração de Paulo. Levanta uma geração de Barnabé. Levanta, Senhor, uma geração de apóstolos da tua igreja, de pessoas que preparam o caminho do Senhor, de pessoas simples, de pessoas sinceras, de pessoas sem maquiagens espirituais, sem grandes coisas, que são quem elas são. Você não precisa esconder a família que você veio. Deus te chamou exatamente porque você veio dessa família. Você não precisa ter vergonha do lugar que você mora. Glória a Deus, a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Você veio do buraco, glória a Deus, José também se tornou o governador do Egito. Sua família é complicada. José te conta muita coisa. Seus amigos são doidinhos, pergunta para Sadraque, Mesaque e Abednego a confusão que eles arrumaram. Deus está nos chamando. Não apenas para aprender, mas para sermos corrigidos. Eu creio, de todo o meu coração, debaixo da unção do Espírito de Deus, eu digo isso para vocês, que eu não estou diante de uma plateia qualquer. Deus tem um propósito muito grande, muito grande, muito grande com os jovens dessa igreja. Vocês serão excelentes pais de família. Vocês serão excelentes mães de família. Vocês serão excelentes professores, mestres, líderes. Vocês serão excelentes pastores, excelentes evangelistas. Vocês serão referência. Quando você casar, põe um sofá grande para outras pessoas sentarem na sua sala para ouvir sobre a palavra de Deus, porque é isso que Deus vai fazer na sua casa. Você não foi chamado para ser qualquer pessoa. Você não foi chamado para representar qualquer pessoa, para falar sobre qualquer palavra. Mas a esperança do mundo está em nós que somos a igreja do Senhor. Deixa Deus te corrigir. Deixa Deus tratar com você. Deixa Deus te expor, deixa Deus te bater. Deixa, porque Ele está te amando, é uma forma de amor. Não deixar que você continue sujo. Amém? Vamos ficar sobre os nossos pés. Mas a gente não pode sair daqui sem fazer algumas coisas. Eu quero que você que está aqui, que tem liberdade para isso, se você não quiser, não precisa fazer, mas alguém capaz de te procurar. Eu quero que você procure um jovem aqui. Nós vamos orar uns pelos outros. Vamos fazer isso? Faz assim, ó. Procura alguém que você não conhece. Vai ser mais fácil. Às vezes alguém que você não orou ainda. E você vai orar por essa pessoa, pedindo a Deus que dê a ela força
para suportar a correção do Senhor, graça para ouvir a voz do Senhor, graça para entender o propósito de Deus. Você vai orar pedindo a Deus para que fale com essa vida, para que mude a trajetória dessa vida. Você vai profetizar sobre essa vida. Ligue suas mãos assim, ó, de frente. Vamos orar? Aqui, vocês três podem dar a mão. Vocês